Boa noite. A nossa conversa hoje aqui no nosso BecaCast é sobre o cursinho. Um assunto muito interessante, principalmente para os nossos estudantes do ensino médio, né? E para as famílias dos estudantes do ensino médio. E para essa conversa nós recebemos aqui hoje o Milton, que é o coordenador do nosso cursinho. Tudo bem, Milton? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês e com as minhas alunas queridas aí, representando as turmas, né? E vamos conversar, falar um pouquinho dessa experiência. Vamos conversar com a Lígia e com a Giovana. Meninas, se apresentem um pouquinho para nós. Bom, eu sou a Lígia, do terceiro ano do ensino médio, e eu tô muito feliz por estar aqui, né, para contar a minha experiência no cursinho, enfim. E sou grata à oportunidade do Beca, né, por fazer parte dessas experiências. Eu sou Giovana e eu sou ex-estudante do Beca. Entrei no terceiro ano, então fiz o cursinho no terceiro ano. E eu tô aqui para contar um pouquinho das minhas experiências com os professores, com as aulas. E é isso. Show. Milton, fala um pouquinho para nós sobre essa parceria do cursinho com o colégio, como isso iniciou. Então, eu começo sempre a nossa conversa dizendo da alegria, né, de recomeçar mais um ano, que a gente fez isso outro dia, né, semana passada, semana retrasada. É um projeto já bem longo, que eu acabei sendo herdeiro dessa empresa, do saudoso amigo, né, que já nos deixou, o professor Evaldo Miranda. Evaldo Miranda era coordenador de cursinhos famosos aí há 40 anos atrás, é aquela pessoa que conhecia só tudo e todo mundo. E em algum momento, alguns colégios particulares bastante importantes e famosos aí convidaram o Evaldo, no momento em que o Enem foi ganhando importância. E aí os colégios começaram a achar interessante ter alguém para fazer algumas funções que a gente faz até hoje, que é ajudar os colégios nesse processo de amadurecimento, principalmente para as turmas de terceiro ano, e cada vez mais a ideia, o horizonte do vestibular, da FUVEST, da Unicamp e do Enem vai se apresentando para essas turmas, e a gente foi criando produtos especializados em lidar com esse pessoal que está neste momento, né? Que não é apenas um cursinho, né? Quer dizer, ele pretende ser um cursinho, ele se apresenta como um cursinho, mas ele também é alguém que trabalha junto com o colégio, no sentido da problemática de que fazer terceiro ano não é uma coisa simples. O vestibular, o Enem, ele não é necessariamente, isso a gente conversa bastante, da mesma natureza do que acontece na escola, porque ele tem uma função eliminatória, tudo que acontece dentro de uma escola é pedagógico, né? E é essa conversa que a gente teve nos primeiros dias, e é importante ter bastante sensibilidade para isso, e todo o nosso projeto funciona nesse eixo de saber que você está lidando com uma turma de terceiro ano que já está olhando para o Enem, que já está se preparando, e a gente está nessa transição, né? E é um projeto, eu sou apaixonado por falar, né? Eu sou meio suspeito, mas é um projeto assim que dá muita alegria da gente ver como a gente encontra essas turmas no começo do ano e como eles chegam no período de um ano, assim, a transformação que a gente vê, processo de amadurecimento, que a gente é uma pecinha só para ajudar, como é que os alunos vão adquirindo mais consciência disso, ficando mais competitivos, né? É muito legal. Eu não sei há quantos anos a gente está, já perdi a conta, mas faz bastante tempo. Acho que é mais de 10, né? No Mais de mínimo, 10, mais de mais de 10. 10, com Talvez certeza. 15, por aí. Por aí. Eu não posso pesquisar exato, mas faz bastante tempo. É uma parceria que deu certo, É então, uma né? parceria Pelo que deu tempo. certo, na verdade, não só no Beca, né? A gente tem parceria em outros lugares, a gente tem uma série de produtos, por exemplo, tem lugares que a gente vai só fazer palestras de determinado tema, né? Eu faço um trabalho de atualidades, tem trabalhos direto relacionados à questão da matriz de referência, da questão das competências, das habilidades, né? Professores que vão lá fazer um trabalho específico, às vezes o colégio precisa só aquilo, colégios que tem uma parceria mais densa com a gente, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente faz, né? Então, interessante, né? No cursinho, além dos conteúdos que já são trabalhados no colégio, tem essa questão forte das atualidades também. Inclusive eu falo para eles na primeira aula assim que a questão das atualidades em sintonia com as provas, elas foram se tornando importantes porque as provas têm um objetivo, que é criar determinada dificuldade para uma quantidade brutal de alunos, né? Estava conversando aqui um pouco antes. Esse ano, em números não exatos, mas assim, a grosso modo, o Enem abriu portas para 1 milhão de vagas, com quase 5 milhões de inscritos. Não foram 5 milhões que foram fazer a prova. Mas assim, ele é um funil. E a questão das atualidades, ela entra muito porque assim, questões interdisciplinares, transdisciplinares, pluridisciplinares, cada vez mais essas provas vêm tendo esse caráter, né? E
nem sempre no colégio, até pela idade dos alunos, pela experiência que eles têm, pela questão, muitas vezes o colégio está muito amarrado na questão de currículo, porque é uma questão da natureza das escolas, né? O colégio não consegue ter um tempo hábil para fazer essas conexões, né? E a gente auxilia nessas habilidades, né? E eles gostam. E uma coisa, por exemplo, que aconteceu hoje, estava dando aula de manhã, quando está acontecendo algo ali naquele momento, o aluno tende a ter mais interesse, né? Porque muitas vezes o aluno tem aquela coisa, nossa, por que eu tenho que aprender isso? Aí você pega, É o tá gancho perfeito para começar uma tá aula, acontecendo né? agora, e disso aqui a gente pode ir para cá, pode ir para lá, fazer o que a prova faz, problematiza para vários campos do conhecimento, né? É um processo bastante rico. Show. Eu quero saber de vocês, meninas, um pouquinho sobre como foi a experiência de vocês na aula inaugural. Milton veio para o colégio para dar a famosa aula inaugural, que daqui a pouquinho ele vai detalhar melhor para nós. Como que foi a sua percepção em relação a essa aula? Bom, eu acho que a gente chega no cursinho, né? Quando a gente escuta falar de cursinho pela primeira vez até, a gente chega com uma expectativa. Então a gente já meio que cria um cenário de como vai ser a aula do cursinho, enfim. E a minha expectativa estava alta, então eu acreditava muito que ia ser bem, assim, aproveitoso para mim. Então quando eu cheguei, aí falaram do Milton, né? Eu já tinha citado o nome dele antes. E aí, enfim, eu acho que deixou claro o que eu tava esperando e a minha expectativa superou, né, o que eu tava imaginando. E eu acho que foi, de cara, assim, uma primeira experiência muito boa. Então, eu gostei bastante. Certo. E você, Gi? Assim, eu cheguei sem saber nada sobre o que ia acontecer, sem saber se ia ser uma aula que eu ia me interessar, mas de cara eu já tinha a percepção, assim, que ia ser algo muito maior do que era dentro de sala de aula, porque o cursinho em si, ele é uma visão muito ampla de tudo, né? Em todas as matérias, porque é uma mistura de tudo. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula do ano passado, o Milton deu uma dinâmica dentro da sala de aula mesmo, e ele falou sobre pautas que me interessavam muito, né? Ele tava falando sobre atualidades, e o Enem, ele cobra muito isso, né? Ele cobra que você seja atual, você seja atualizado, você saiba sobre questões sociais, então aquilo já me despertou e eu falei, meu, eu preciso aprender disso aqui e vai ser benéfico pra mim, sabe? E aí, no decorrer do ano, assim, eu foquei realmente, eu gostava muito das aulas, portanto que hoje em dia eu faço até cursinho, né? Bom, a Giovana é do time do cursinho, já percebeu, né, Milton? Que bom. Inclusive, suspeita ela pra me falar. contou antes. Fala pra ele o que você me contou antes. Um dos fatores que você veio estudar no Beca, porque você não estudou sempre no sim, Beca, né? sim. Fala um pouquinho dessa trajetória. Eu entrei no terceiro ano do ensino médio. Normalmente é difícil alguém entrar no terceiro ano, né? Mas eu entrei porque eu vi na grade, né? Eu tava conversando com os meus pais, que eu queria mudar de escola. E ver o cursinho ali, eu falei, meu, vai ser benéfico, assim. E por eu querer um curso também da faculdade muito concorrido, que é a medicina, eu sabia que eu ia ter que ralar. E o cursinho é uma visão prévia, assim, do que você vai enfrentar. Mesmo se você vá fazer cursinho um ano depois, ou se vai entrar na faculdade, né? Porque a dinâmica é total diferente, assim. E foi isso. Eu adorava as aulas. Interessante isso, né, Milton? Abrir essa possibilidade para esse público, né, que já sabe a carreira que vai seguir, que já tem um vestibular aí difícil em vista e sabe que vai precisar do cursinho uma hora ou outra, né? É isso que eu tô falando, o tipo de produto que o Evaldo idealizou lá, né, nos anos 90, de que, por melhor que seja o trabalho de qualquer colégio, os trabalhos são muito, muito bem feitos, mas o colégio tem uma natureza, né? E eu falo bastante disso para eles no primeiro dia, de que, assim, a função de tudo que acontece dentro de uma escola é pedagógica. E a gente começa a chamar a atenção deles que eles estão indo para um outro território, é como você ir para outro mundo, né? Porque o Enem, a FUVEST, a Unicamp e todas as provas, eu venho do mundo de concurso público que é pior que vestibular, bem pior, eu sempre falo isso para vocês, né? Eles têm uma função eliminatória. Então a gente também tem muito, eu converso muito com os professores, né? E tem alguns lá, quem sou eu, né? O Gilson. O Gilson é o nosso patrono, né? Tem Sim. mais experiência do que qualquer coisa. Mas sempre da gente ficar muito sensível a essa questão de que é uma transição para os alunos que estão no mundo da escola, é como um desabrochar. E você tem que tomar cuidado, né, nesse processo, que é um processo crítico em alguns momentos. Vai pintar ansiedade, vai pintar um desespero, e a gente sempre tenta segurar a bola e falar assim, não tem nada errado com você. O processo é assim mesmo, ele tem um nível de crueldade e que também tem muito a ver com o processo de amadurecimento de cada aluno, né? Então a gente pretende ser uma plataforma de oferecer isso, mas sabendo que cada um vai funcionar
As pessoas não são parafuso que você aperta todo mundo do mesmo jeito, né? Cada um vai ter um... Tem gente que já chega pronto. Tem gente que vai amadurecendo, tem gente que chega no fim do ano e ainda é meio infantil, mas sabe o que acontece muito? Às vezes eu encontro esse aluno daqui 2, 3 anos, aí ele entendeu. E isso é do ser humano. A ficha né? caiu depois, né? A gente pensa muito nisso, porque é um processo que tem uma carga emocional, tem a ansiedade do próprio aluno, das famílias, tem uma coisa muito mitológica na cabeça, o que que é. E a gente vai aos poucos tentando dar uma organizada nisso, né? Falar, meu, não tem nada errado com E você. na aula inaugural você já tem esse bate-papo com Eu os falo alunos. disso o tempo todo. Conta para nós um pouquinho, assim. Você está preparando uma aula inaugural. Como que é esse processo? A gente fala, é um pouco o que a gente está fazendo aqui. A gente fala um pouco da nossa trajetória, a partir disso eu já começo a dar os exemplos. Tem uma coisa que eu foco bastante, que é a questão da proposta do próprio Enem, que é a matriz de referência. Se você tiver, que é um negócio chato de ler, não vou ser hipócrita aqui, não é uma leitura agradável, né? Mas quando você começa a entender de que aquilo tem uma proposta, aquilo tem uma filosofia por trás, aquilo tem um porquê. E é muito interessante ver aluno que depois faz a prova e fala assim, professor, eu não sabia o que era a resposta, mas eu percebi que tinha aquela conversa ali, né? Principalmente no campo que eu trabalho, que é a questão de ciências humanas e tal, e essas propostas, elas são muito claras, né? Eu tenho uma irmã que é da Unifesp, ela já fez uma carreira brilhante, ela está quase se aposentando, está querendo se aposentar, né? E ela participou, eu não sei se ela participa ainda, acho que não, mas ela participou muito tempo dentro das universidades, da Universidade Federal. Você tem toda uma conversa entre as diversas áreas dos professores que eles determinam mais ou menos ano a ano, ou pelo menos corrigem o rumo, das linhagens do que os vestibulares querem. Ou seja, eles querem um tipo de aluno, né? E o Enem, eu acompanho isso, por exemplo, 2009 foi um ano muito importante, em outros momentos houve mudança no manual de redação. E a gente acompanha, eu falo isso para eles o tempo todo, a gente acompanha ano a ano, conectado na página do INEP, tudo que vem acontecendo. Ele vai dando mostras do que você quer com essa prova, né? Eu particularmente sou fã do Enem, eu acho que o Enem é um instrumento que é um avanço na educação brasileira, com todas as problemáticas que tem. Ele melhorou muito a possibilidade de acesso para a maioria dos alunos. Agora, o nível de dificuldade não tem como correr, porque você está competindo com um monte de gente. Então, em algum momento, ele vai ser cruel no sentido... Às vezes a gente fala que o Enem está se fulvestando, né? Ele está ficando mais conceitual. Você pegar os primeiros Enems, ele era muito mais uma prova para analisar o sistema educacional do que ser algo que vai determinar a vida do aluno. Como ele ganhou muita credibilidade, ele passou a ser um grande vestibular. E aí ele está pagando o preço dos vestibulares. Vocês conhecem a história da origem do Enem? Sim, uma história maravilhosa. Não, conta para nós, por favor. Que eu sei, assim, o grande Rubem Alves, né, professor da Unicamp, escritor brasileiro, fantástico, inteligentíssimo, que também já nos deixou, estava tendo uma conversa com a escritora mineira Adélia Prado, e eles conversando sobre uma problemática da educação hoje, que assim, a gente tem tecnologia, né? Bom, eu sou de longe o mais velho aqui, mas tem gente que talvez lembre disso, da época que você tinha que, para ter um texto, você tinha que ir na biblioteca. Parece coisa da idade da pedra, mas já houve uma época assim, né? Sim. Aí, então, hoje você tem um celular... Eu estava aqui agora, eu tive uma conversa numa aula de manhã, e enquanto eu estava esperando vocês, em 30 segundos no meu celular, eu achei 3 textos que eu quero para usar numa conversa, né? Se fosse no tempo que eu era aluno da USP, eu tinha que sair daqui, pegar e ir lá na Universidade de São Paulo, na biblioteca, ficar a tarde inteira caçando lá na biblioteca. Mas então, eu tenho assim, saudades disso. e a conversa... é claro que assim, muita gente da filosofia da educação pensa essas coisas, porque a natureza do conhecimento muda. Quando você tem a informação com essa facilidade, você mudou o ser humano. A gente sabe a sociedade que a gente tem hoje, né? E aí a conversa deles era sobre esses paradigmas da educação, e em algum momento surgiu a ideia de que assim, pô, a gente tem a faca e o queijo. Porque a informação está aqui. Você aperta o botão, você tem acesso à informação que você quiser. E a Adélia Prado teria... É um texto lindo, eu já li isso há um tempo atrás. Falei, eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. Porque não adianta você ter a faca e o queijo se você não tiver fome, né? E esta é uma ideia, assim, transformar as aulas em algo interessante, de que isso tenha conexão com os alunos, né? Porque quando o aluno se interessa pelo assunto, aí ele vai embora sozinho. Você só bota ele no caminho e ele vai embora sozinho. Sim. E esse é um grande desafio da escola, né? O Enem, ele teve muito esse caráter, né? Ele ainda tem, porque ele trata esses assuntos de atualidades, que alguém vai se interessar por aquilo em algum momento, por uma questão pessoal. Só que ele, por outro lado, ele se tornou uma prova que ele tem que ser cruel. Então, vai fazer o quê? Né? Não tem muito ponto de correr, né?
Vai se preparar da melhor forma possível, não é verdade? E assim, eu sinto que principalmente o FUVEST, né, que é o que eu tenho mais estudado, assim, questões, eles têm sido cada vez menos conteudista a um ponto que você precisa pensar, não é simplesmente algo que você decora. Você precisa ter um feeling pra fazer, pra resolver a questão ali. E eu acho que esse é o diferencial da FUVEST, né? Porque, pô, das melhores faculdades da América Latina, eles precisam ter uma peneira ali pra saber quem tá propício, tá mais propenso a entrar dentro da instituição deles. Então, eu acho, assim, colocando o cursinho, né, do Beca, eu acho que traz muito essa questão, tipo, de você começar a pensar, criar o pensamento crítico, sabe? Tipo, ser crítico. Não é só você simplesmente decorar que a Revolução Francesa é algo, mas é você decorar que dá pra... Decorar não, perdão. Dá pra você relacionar com as questões atuais. Então, eu acho que é muito disso. Assim, os vestibulares têm colocado uma régua muito, muito alta agora. E se você não tiver preparação e pensar fora da caixa, não é só você estudar o conteúdo. É você estudar tudo, sabe? E ter um pensamento fora da caixinha pra conseguir ir bem no vestibular. Como aplicar esse conteúdo, Exato, né? Como exatamente. aplicar. Defendendo um pouquinho o colégio, não é só no cursinho que nós trabalhamos isso, né? Nós trabalhamos com muitos projetos que conectam essas ideias todas, né? Quando eu vou em busca de solução de um problema, automaticamente eu preciso refletir sobre aquele conteúdo, né? Para aplicar aquele conteúdo em determinado contexto. Li, me fala uma coisa. Como que tá a sua expectativa ouvindo tudo isso que a Giovana tá falando? Bom, a minha expectativa, né, é bem alta e eu acho que também pro curso que eu quero fazer, que é medicina, a gente tem que se dedicar muito mais do que a gente já estuda na escola, no cursinho. Então, no cursinho a gente aprende muito a questão de organizar o nosso tempo, como a gente vai estudar fora da escola, ou como a gente vai começar a criar uma rotina para que o cursinho seja proveitoso, porque não adianta você usar ele só na escola e chegar em casa, não tocar no caderno, não rever o que você aprendeu naquele dia. Então, eu acredito que sabendo aproveitar essas questões, você consegue atingir, né, sua meta. Você já tem um plano, Li, de estudos para esse ano? O que você está esperando? Eu tenho, assim, confesso que no começo do ano a gente fica meio perdido, porque a gente pensa, caramba, terceiro ano, último ano, ano que vem a gente já tá na faculdade ou faz cursinho para poder entrar numa faculdade. Então, eu comecei a me planejar desde o começo do ano. Eu fiz um cronograma inteiro numa planilha, e aí eu pensei todos os dias, os conteúdos que eu vou estudar. Então, eu tenho um checklist dos conteúdos. Do ano todo já? Do ano todo. Nossa. Eu fiz um checklist dos conteúdos que mais caem no Enem, aí vou eliminando os conteúdos mais recentes, e aí depois eu retomo eles mais pra frente. Então, até o meio do ano eu vou fazer o primeiro ano do ensino médio de novo, só nesse intensivão, assim, né? E depois, até o Enem mesmo, eu estudo o segundo, porque o terceiro já tá recente, né? Então, eu consigo estudar mais. E é isso. Acredito que eu me organizei desse jeito. Uau! Você tinha essa organização, Gi, quando Nossa, você começou o cursinho? Como não. foi seu processo, assim? Assim, no início do ano, eu comecei muito focada, né? Porque, nossa, escola nova, matéria nova. Só que aí, com o tempo, era tanta coisa que eu me sentia tão cansada que eu não tinha energia pra continuar, né? Então, tipo assim, eu não fazia cronograma, eu estudava o que eu precisava estudar e era isso, sabe? Eu queria ser organizada de fazer planilha, mas não consigo não, até rolou. hoje. Não rolou. Mas acredito também que seja de pessoa pra pessoa. Infelizmente, eu tenho o péssimo hábito de estudar só matérias que eu gosto. Só que no vestibular não cobra só história e sociologia, entendeu? Então, agora tem sido mais intensivo assim Você nas gosta áreas... mais de história e sociologia? Sim. E vai prestar medicina. Então. Que mistura interessante, né, Milton? Acontece. Na verdade, assim, o conhecimento é uma coisa só. A gente divide Sim. o conhecimento por questões metodológicas e tudo mais, né? Tem uma frase do Cortella que eu adoro e que quando o aluno está em crise, eu gosto sempre de lembrar, né? Que é fantástica, que ele fala que o conhecimento existe para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Só que a nossa sociedade transformou o conhecimento em algo que é moeda de troca e que é mercadoria e que você tem que ir lá. O que garante que alguém vai passar no vestibular aqui? Eu lembro de um professor que eu tinha na área de exatas e eu tinha uma dificuldade brutal e ele falava
que tinha um estudo na época, isso há muitos anos atrás, que ele falava que tinha um estudo que mostrava que os alunos que eram os primeiros aprovados, e os cursinhos fazem essa propaganda, primeiro em medicina, não sei aonde e tal, né? Tradicionalmente não eram os melhores profissionais que saíam daquela faculdade, às vezes nem terminavam a faculdade. Porque uma coisa é você fazer a prova e passar ali, e aí exige uma questão espiritual até, né? Psicológica, porque você tem que resistir a isso tudo, e vocês, né, estão aí, né, muito jovens e tem um processo de amadurecimento. Tem gente que é mais frio e tem gente que chega lá na hora e eu contei para eles uma história. Eu fiz uma vez, eu dava aula num cursinho para concurso e eu tinha uma amiga que era advogada e dava aula lá comigo. E eu dava aula das coisas que eu entendo, ciências humanas, atualidades, dava até aula de geografia, tudo. E ela dava aula de direito constitucional, de direito não sei o que e tal. E teve um concurso para um cargo lá de um tribunal, não sei o que. E ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E ela estava louca para conseguir esse concurso e tal. E ela era uma ótima professora, ótima advogada, mas ela queria aquele concurso. Aí eu falei, então tá bom, vou fazer um negócio, a gente faz um bem bolado. A gente estuda junto, eu te ensino as coisas. Eu dava aula, mas só da minha matéria. E ela dava. Aí a gente fez um bem bolado, tá? As outras matérias eram português e tal. Acho que depois eu descobri que era a Sônia que trabalhava comigo nesse lugar, mas eu não tinha amizade com ela na época. Resultado, fizemos. Nós dois fomos aprovados. Nunca fomos chamados, né? Mas fomos aprovados. Em direito, eu acertei mais que ela. Pergunta, eu sei mais que ela? De jeito nenhum. Foi ela que me ensinou. Só que eu tava meio... Na verdade, eu não tava muito afim. Eu falei, vou fazer por fazer. Ela tava tão tensa que ela errou coisas banais. Então, assim, tem sempre a prova, que nem eu tava conversando a hora que eu cheguei aqui. A prova do Enem, essa última agora, foi cruel, né? Porque tinha umas questões lá, que prova chata, gente. Então, assim, não é a questão de você saber, ou é você ter uma resistência para você ficar sentado lá 5, 6 horas. Aquela interpretação de texto naquele nível, com questões de nível acadêmico, a prova de códigos e linguagens, então, Jesus Cristo. Eu fiquei com dó de vocês. Quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus do céu. Que prova chata, insuportável, né? Então, na verdade, o que está sendo avaliado ali muitas vezes é uma resistência psicológica, uma resistência emocional, uma resistência física até, porque não é à toa você fazer aquilo, né? O que você quer com isso? Você quer ter um critério para eliminar um monte de gente, né? Por isso que é tão importante a questão dos simulados, né? Nós realizamos desde o 6º ano do Fundamental 2 com uma força, assim, no colégio, e no ensino médio nós intensificamos muito essa questão do simulado. Tem um dia que até de domingo acontece, né? Exatamente no mesmo horário da prova. Você participou dessa experiência, Gi? Eu participei. Conta para nós um pouquinho. Nas duas situações, tanto do simulado como no treino lá de domingo. Olha, eu vou falar de domingo porque foi, assim, o que eu mais, assim, foi um teste de resistência, porque domingo eu queria estar na minha casa, entendeu? Assistindo meu filme, mas foi um teste de resistência real, e foi na semana do Enem, assim, na outra semana da última prova já era o Enem mesmo. Então, foi muito cansativo, porque é realmente, como o Milton estava falando, é uma prova de resistência, e muita gente não foi, inclusive. Mas quem foi conseguiu tirar um bom proveito disso, porque você tá preparado mentalmente. Você fala, eu vou ter que passar por isso aqui, mas vai ser recompensador, sabe? Porque, de fato, tem questões que você erra porque você não aguenta mais ler texto. E então você tem que estar focado. E agora, nos simulados de sala, né, de semana normal, que é de segunda, terça, normal, são muito legais e válidos. Porque, assim, ninguém gosta de fazer simulado. Realmente, ninguém gosta. Mas é uma preparação para algo maior, sabe? E a Lídia pode falar um pouco mais sobre isso, né? Porque, faz tanto tempo que eu me formei que eu nem me lembro mais. Mas era assim, era interessante porque você tinha que ficar ali num foco absoluto. E eu acho que hoje em dia tem sido muito difícil você ficar ali num foco. Tipo, 3 horas você numa prova, já dispersa rápido, cansa rápido. Então, de fato, não é uma prova só conteudista, é uma prova que você precisa realmente ter foco. É um teste de resistência. Exatamente, mesmo, né? exatamente. E você, Li? Bom, eu acho que, como ela falou, né, o teste de resistência, que a gente já começa a fazer isso desde cedo. Então, a gente começa com... Eu comecei no 9º, né, a fazer isso. Então, começa ali com 45 questões, depois vai aumentando. E aí, chega no ensino médio, acaba tendo mais questões justamente para você se preparar para quando for o Enem de fato. Então, a gente acaba... tem alguns que a gente sabe que aproveita mais do que outros. Então, aqueles que aproveitam sabe muito bem como gerenciar o tempo também. Porque no dia, a gente tem que pensar nas questões que a gente consegue fazer mais rápido do que as outras. Então, a gente tem que
ajustar isso de acordo com o tempo que a gente tem. Então, os simulados da Geek que a gente faz, eles ajudam muito a gente a saber ali, a lidar com as questões. Então, as questões de mais texto, você consegue gerenciar seu tempo, então isso ajuda. E além dessa questão do tempo, Milton, tem a questão do emocional na hora da prova que você já citou, né? Durante o simulado, dá para trabalhar isso com um pouco mais de calma, né? Mesmo sabendo que tem muitos alunos que ficam nervosos na hora do simulado, né, Eu Milton? cito um dos grandes poetas da minha época, que é o Cazuza, que falava: eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Essa coisa que vocês estão falando para mim é o que eu chamo dessa malandragem de você entender como é que você faz a prova, né? E isso a gente tem que ter para fazer tudo na vida, né? Quando o aluno começa a demonstrar isso, é porque ele começa a ter maturidade. E esse aluno começa a ficar mais competitivo, né? Ele começa a se distanciar um pouco daquela coisa que eu falei, que é a diferença de você estar na escola, que você tem aula um bimestre daquela matéria, aí chega lá e você vai ter aquela prova, é um joguinho casado. Você tá dentro. Agora, como é que é fazer uma prova que tá cheia de pegadinha? E se você não tiver essa resistência e tiver uma coisa que eu falo para eles, uma coisa que atrapalha muito, muito, e eu falo o tempo todo e atrapalha, é esse complexo de perfeição. Porque às vezes o aluno vem na escola, e às vezes isso vem lá do ensino fundamental. Ah, eu só tiro 8, 9, 10, um aluno sempre assim. Para essa coisa de Enem, é óbvio que é ótimo você ter essa base, mas isso aí desencana, né? Por quê? Porque você vai encontrar situações, tem provas, tem questões de Enem, tem especialistas que estudam isso, que são feitas de propósito para ninguém acertar. E aí, o que é inteligência emocional? É você às vezes bater o olho e falar assim, essa questão eu não vou gastar meus neurônios com ela agora. Sabe que eu estava falando sobre isso semana passada, Milton, com os meus alunos do Então, sexto ano. Já te conto, termina que eu já te conto. E normalmente, aluno que vem do mundo da escola, que lá numa prova, não sei, mas você tem 10 questões na prova, espera-se que ele tenha a condição de acertar 8, 9, de repente até as 10. Para vestibular, cara, esquece que é outro jogo. Mas assim, às vezes para quem está na escola, essa conversa demora para fazer sentido. Mas quando você percebe que o aluno pegou essa malandragem, essa habilidade de saber a economia dos neurônios dele, da emoção dele, da energia dele na prova, você começa a ficar competitivo. Isso faz diferença. E são questões que nós podemos trabalhar com eles em sala de aula também, né? Eu recebi uma turminha nova de sexto ano e eles estavam com o olho arregalado assim para fazer o primeiro simulado na semana, umas semanas atrás, agora eu não me lembro mais quantas exatamente. E aí eu sempre passo algumas dicas para eles. E uma das dicas mais importantes, não sei se você lembra disso. Pessoal, não interessa se você acertou a questão mais difícil nesse momento do simulado ou a mais fácil. O ponto aqui no simulado é o mesmo. Então, calma. Utilize o seu primeiro tempo com as questões que você acha mais fácil. Resolve primeiro aquela primeira parte da prova que você tem mais facilidade. Depois você vai gastar o seu tempo, o seu emocional, o seu físico com as questões mais difíceis. Essa inteligência emocional é fundamental. E aí eles ficam assim, mas pode, eu posso pular? Pode, amor, pode pular. Você tem tanto tempo, você vai administrar esse tempo da maneira como você acha melhor. E aí a gente passa várias dicas. Eu me lembro muito da minha época de vestibular, né? Que eu fiz cursinho e muitas dicas são válidas ainda hoje, né? Sim. A competição é a mesma, né? Vai ficando cada vez mais difícil, na verdade. E trabalhar esse emocional é tão difícil quanto trabalhar o conteúdo, né, Milton? É uma coisa que eu sempre acho que é fundamental começar a falar, porque nós estamos lidando com o ser humano. O nosso objeto, o aprendizado só acontece com seres humanos. E cada ser humano é de um jeito. Cada turma tem uma energia, né? Tem energia de turma que te ajuda, tem energia que te atrapalha. Atrapalha cada indivíduo que está lá. Sim. Agora, quando a turma cria uma espiral de um puxa o outro e a gente aprende um com o outro, isso é fantástico. Tem uma coisa que eu fazia, hoje em dia está muito difícil de fazer porque a gente não tem muito tempo e tudo é muito acelerado. Eu fazia uma palestra, em algum momento eu me vi obrigado a montar isso. De tanta preocupação de ver alunos tensos num nível que você vê que a pessoa quebra, né? A pessoa vem num nível de exigência muito alto e aí a gente viu a Simone Biles, né? O ano passado a gente trabalhou esse tema, né? Atleta de altíssimo rendimento, chegou uma hora que a pessoa quebra. Ela quebra por dentro. E isso eu tô cansado de ver. Faz anos que eu vejo isso acontecer. E às vezes a gente fala, mas assim, uma coisa, o nível de expectativa e de cobrança que você tem. Aí tem os casos que isso envolve a questão da família, envolve a questão da maturidade, que eu acho assim que tão importante quanto a gente empurrar água nesse moinho da preparação e joga conteúdo e tudo mais, é ao mesmo tempo jogar do outro lado e falar assim, como é que você tá andando? Né? Porque senão vai estourar o músculo em algum momento e a pessoa vai entrar numa crise braba.
Não é fácil, não é fácil. Pessoas do nosso trabalho, trabalho. E aí, em algum momento, era uma coisa tão aguda naqueles tempos, faz bastante tempo isso, eu montei uma palestra, eu sempre falo para eles, o vestibular como ritual de passagem. E eu mostro que existem milhares de civilizações que têm seus rituais de passagem. Mas aquelas que tem aqueles índios lá que enfiam a mão no negócio de formiga, tem outros que pulam lá de cima de uma montanha e morrem, não sei o quê. E aí, desde lá de Esparta, umas coisas muito loucas, que a humanidade sempre criou isso. Para nossa sociedade, para vocês, o vestibular é o grande ritual de passagem. E o que eu tento dizer, todo ritual de passagem, em algum momento, ele é irracional. E ele é cruel, né? Porque assim, o vestibular não vai dizer que de verdade ele escolheu a melhor pessoa para aquela carreira. Ele vai dizer a pessoa que, dentro de um critério... Por exemplo, vamos dar... Você vai fazer medicina, sei lá, dependendo do que você escolhe, são 150 candidatos por vaga. Desses 150, você tira 80, 90 que tá lá para ver como é que é, tá lá porque a mãe fez a inscrição, e vai ficar uns 2, 3 anos para ter competitividade, se é que vai conseguir um dia. Vai sobrar uns 30, 40, sei lá, são bons. Desses 30, 40 tem 20, que são bons pra caramba, que dariam ótimos médicos. Só que tem uma vaga. E aí, o que você faz? E aí, o vestibular tem que ser cruel. Eu tava contando a história. Eu tive uma aluna muito querida, ótima aluna, pronta. E ela falava assim, eu sempre dou esse exemplo. Professora, eu quero ser médica, assim. Ela já era uma médica quase pronta já, né? Mas ela tinha que passar por esse ritual. Ela falava assim, fala pra mim, eu médica, por que eu tenho que saber detalhes da teoria do Jurandir Ross? Lembra que eu falava isso pra vocês? O Jurandir Ross é um dos últimos grandes teóricos do espaço físico brasileiro. O Brasil é o país mais complexo do mundo, né? Aí você pega o espaço físico brasileiro, que tem milhões de detalhes e informações. Por que um médico tem que saber disso? Do mesmo jeito, para que alguém de outra área tem que saber determinado? Para nada. Todo o conteúdo é importante. E, aliás, o Rubem Alves, voltando lá no começo da história do Enem, ele tinha uma inquietação que ele desafiava os professores da Unicamp e ele falava, vamos fazer nós o vestibular, nós vamos ter um resultado pior que os alunos. Então, qual é o sentido desta prova? Na gênese do Enem tem isso, só que o Enem virou outra coisa. Só que assim, você falar isso para alguém que tem 16, 17, 18 anos, é muito difícil essa pessoa ter maturidade para não se revoltar, né, com isso e falar assim, nossa, assim, é o que eu falo para ele, sabe o que é pior de tudo? Vocês se tornam competitivos. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou garantir para você que você vai conseguir exatamente aquilo que você quer. Mas eu te dou a garantia que se você for sério e se dedicar, não é fácil. Você vai se tornar competitivo e você vai arrumar uma coisa legal. Talvez não seja exatamente aquilo, seja perto, mas você vai entrar nisso. Porque não tem outro jeito. Agora, fácil não é, né? Se fosse, né? Precisa determinação, precisa vontade, precisa resistência, né? Não tem uma pílula que você faz assim, tum, né? Por isso que é tão importante, eu acho que essa é uma coisa importante a gente falar aqui, a questão da preparação. Em todos os sentidos, né? Coisa que eu falo o tempo todo, hábito de leitura. Não tem jeito, né? O Enem é uma maratona de interpretação de texto, até em exatas. Se você olhar a prova de exatas, se você é um bom intérprete, a questão matemática, às vezes ali, técnica da física, da química, é banal, mas a interpretação de texto tá ali a coisa que ele vai te cobrar, né? E hoje a gente tem, por essa questão da tecnologia e tudo mais, a gente vê desabando os índices de leitura. E a prova cada vez mais difícil nesse sentido. Basta pegar a prova do ano passado. Eu falo para eles, quem não tem hábito de leitura está brincando de fazer ensino médio. Porque ninguém corre uma maratona se não treinar. Não adianta, é uma questão óbvia, né? Então essa é uma informação assim, não tem como fugir. Isso é obrigatório. Você tem o hábito de ler bastante? Eu tenho. Eu tenho mãe professora, né? Então sempre incentivou a leitura. E também com inteligência artificial, com tecnologia, meio que a gente vai se tornando mais dependente. E hoje em dia o hábito de leitura é um hábito saudável. Antigamente, assim, era algo comum e hoje em dia você vê quem lê, assim, é até estranho, né? Porque geralmente as pessoas da nossa geração, da nossa idade, assim, não estão tão ligadas a isso, né? Então, eu acabo me auto-incentivando, né? A ler mais. Também, pelo que o Milton falou, né? Uma prova de resistência, você precisa saber ali interpretar. E o livro, a leitura faz você pegar essas coisinhas, assim, sabe? E você, Li? Olha, eu confesso que hábito de leitura, assim, constante eu não tenho muito, mas quando a gente tem alguma coisa da escola, assim, precisa ler tal livro para uma apresentação. Já aconteceu da gente ter que apresentar um conteúdo sobre um livro, e aí não adianta a gente ler só um resumo na internet, porque a gente não vai saber os detalhes.
Então, eu já cheguei a ler um livro, assim, em uma semana pra poder apresentar o trabalho e tal. Então, eu sempre comento com os meus pais, né? Que eu gostaria de ter um hábito de leitura muito mais... Assim, Intenso. isso, muito mais intenso, constante, assim, eu consegui ler uns 2 livros a cada 3 meses, né, pra se considerar, assim, uma pessoa leitora mesmo, então acredito que isso pode melhorar, mas a gente vai ajustando isso com o tempo, né? Tá. Então, essa é a primeira grande dica que fica desse papo, né, Milton? Fortalecer essa é a básica, né? leitura. Essa é a basicona. Basta pegar a prova do Enem e olhar. A quantidade de texto enorme que tem lá, com palavras esquisitas, né? É de propósito, né? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vale a pena o aluno do primeiro ano, do segundo ano do ensino médio já prestar o Enem como treineiro para passar por essa experiência, além dos simulados? Olha, essa é uma pergunta O que você que pensa em vários sobre colégios me fazem. Eu, particularmente, acho que assim. Segundo ano eu vejo até com uma simpatia. Primeiro ano eu acho ainda muito brutal. isso? Minha filha no nono tá querendo fazer Enem. Então. Falei, calma. Aí é que a gente vive um momento de aceleração do tempo também, Calma, né? calma. Eu acho que assim, cabe a nós, aos colégios, tal, de repente, pegar pedacinhos e ir dando aos poucos, né? Porque às vezes o antibiótico muito forte pode fazer o efeito contrário, né, Uhum. doutoras? Né? Dependendo do remédio que você usa, aliás, eu falo sempre para eles que a palavra fármaco vem do grego e significa duas coisas, remédio e veneno. Uhum. Dependendo do jeito que você usa, né? Às Sim. vezes eu vejo assim, a ansiedade, essa coisa, não, já quero queimar etapas. Não, você está no primeiro ano ainda, cara. O primeiro ano é um ano maluco, né? Que é uma mudança total, né? Um período da educação, e o aluno começa. Então, assim, e botar já esse componente do Enem, eu particularmente vejo. Segundo ano, eu conheço muitos alunos de segundo ano. Normalmente na sala, a gente começa agora, vocês estavam no segundo ano passado, teve gente que já fez. Mas eu também acho que precisa ter uma conversa, você vai fazer, sabendo que você não tem obrigação nenhuma, porque você está entrando, né? Inclusive, assim, eu não peguei os dados do ano passado, falando para vocês, que é tanta coisa, mas sempre o INEP publica o perfil dos inscritos. E tradicionalmente, a maioria absoluta dos inscritos, coisa assim, de 70%, 80%, são pessoas que já acabaram o ensino médio faz tempo. Então eu falo, vocês estão saindo do ensino médio, vocês já estão saindo em desvantagem, porque você ainda está na escola, você está se formando, você vai competir com gente que já está formada há bastante tempo. Então, tudo isso eu falo no sentido assim, quanto mais você entender, eu acho que a tua cobrança interna, ela vai se modulando e você vai tendo uma visão mais realista do que, porque a ansiedade é um veneno, né? Muitas vezes a ansiedade atrapalha demais, porque a pessoa vai com uma cobrança. Na verdade, eu montei essa palestra que eu tô falando, porque um dia eu entrei num cursinho, num colégio que eu trabalhava, e eu olhei pra cara de uma menina, eu já vinha percebendo, a menina tava pra explodir. Sabe quando você olha? Uhum. E faltava, assim, 15 dias pro Enem. Aí eu chamei ela de canto, parei a aula. E ela falou pra mim, não, a pressão da minha família é de tal ordem que eu tenho, assim, a obrigação. Eu falei, amor, baixa sua bola, vem cá. Escuta o tio, vem cá. Assim, se alguém fala pra você que você tem obrigação de passar nesses cursos, medicina, super concorrido, a pessoa não tem noção do que ela está te falando. Escuta o especialista aqui, tá? Porque eu trabalho com isso há 20 e tantos anos. Aí eu montei nessa palestra e sabe o que eu ponho? O Titanic. Peguei umas imagens antigas do Titanic. Nossa, que motivador. Sabe por quê? Você sabe mais ou menos, assim, em números aproximados, qual é a relação da quantidade de pessoas, tripulantes e passageiros que tinham no Titanic que conseguiram se salvar? Sabe? Não. Você vai se inscrever num curso que tem faculdades que chega a 150 por um. Você tem noção de você vencer 150 pessoas? Chega uma hora que esse critério, ali, se você pegar as 10 pessoas mais, é um critério. Você já viu aquelas provas de atletismo ou de natação, que os dois são espetaculares? Eles chegam, se você olhar, os dois chegaram juntos. Aí a máquina vai pegar milésimos de segundo. Aí você fala, nossa, né? Todo mundo chegou junto. Não, eles chegaram juntos, mas aí o olho mecânico vai dizer um milímetro na frente do outro. Você sabe quanto foi no Titanic, assim, em números mais ou menos? A equação? 4 por 1. De cada 4 pessoas que estavam no Titanic, uma se salvou. Aí eu faço uma brincadeira que eu ia criar a Uni-Titanic, ensino em profundidade. Aí eu falo assim, se alguém falar... Claro, eu não sei a relação que você tem com sua família, com você mesmo, você tem a obrigação de ser coerente com o que você é. Agora você tem que saber o que você vai encarar, né? Porque senão isso se vira contra você. Você bota uma pressão de tal ordem que você não vai conseguir nem respirar, você não vai conseguir ter nenhuma humanidade nesse projeto e você vai se sabotar. Porque o inconsciente, gente, manda na gente. A gente não é burro, a gente sabe que a coisa não é assim. Mas aí, sei lá, o pai ou a mãe falou que ele tinha obrigação de fazer... Eu falei assim, gente, no Titanic era 4 por 1. Você acha que alguém que morreu queria morrer? Todo mundo queria se salvar, né? Como é que você pode pegar, são 150 por vagas, você tem a obrigação de passar.
A pessoa não sabe o que ela tá falando. Então, assim, e às vezes essas pressões aparecem. Sim. Aparecem. Já que estamos aqui, outra coisa que aparece que eu falo muito para eles. Às vezes a ansiedade da família detona a carreira da pessoa. Porque a filha da vizinha entrou, então você vai ter que entrar. E pega a criança e põe na... A criança, desculpa. O jovem e põe na primeira boca de porco que aparece. E aluno que a gente conhece que teria chance, faz 1 ano de cursinho, faz 2 anos, você vai entrar num lugar super legal. E tem, cara. A gente fala tanta coisa ruim do Brasil, com todos os problemas que a gente tem. A gente, nas últimas décadas, a gente dobrou o número de campos federais. Né? A minha irmã é professora de uma universidade em Diadema, que tem um trabalho espetacular. Né? A gente não é nada parecido com o primeiro mundo, mas a gente já foi muito pior. Eu penso como historiador. A gente já foi muito pior. E hoje você tem portas muito mais largas, que continua sendo difícil. Ninguém é idiota de falar que não. Né? Mas às vezes todos esses componentes estão juntos. E às vezes a pessoa faz uma besteira que você olha e fala assim, nossa senhora. Por quê? Porque alguém ficou com pressa para resolver. Né? Eu sei que ter 16, 17 anos é uma ansiedade brutal. Mas assim, escute os mais velhos, baixa a bola. Sim. Às vezes 1 ano vai fazer uma diferença brutal na sua vida, de amadurecimento. Dá pra você escolher melhor o que você quer. Nós estamos falando muito dessa questão do extremo, né? Da ansiedade e tudo mais. Mas também eu vejo muito que tem o outro extremo. Tem muitos estudantes que nem tentam. Sim. Que têm o medo de fracassar. E nem tentam. E eu arrisco dizer que pode ser até a maioria. Muitos estudantes não tentam o vestibular, não tentam Enem, USP, nem pensar, já como uma norma que não irão passar. O que a gente pode falar para esse povo, né, que tem tanta possibilidade de entrar? Eu falava do Nelson Rodrigues, que ele disse que ele não gostava da ideia de perfeição, que a ideia de perfeição é uma ideia de... Nelson Rodrigues, né, gente? Então, não preciso apresentar. Ele falava que era coisa de menina que usa vestido cor-de-rosa e toca piano para as amigas da mãe. Que é uma ideia de alguém que não tem muita noção da realidade, né? Que vive num mundinho à parte. Tem um monte de coisas acontecendo com essas gerações que a gente vem lidando, que tem a ver com tudo, né? Que é o ambiente cultural que a gente vive hoje. Baixíssima tolerância para frustração. Né? Frustração ninguém gosta, né? Mas é o preço que você paga para ter alguma coisa de verdade. E eu acho que isso é uma questão, não sou nem de longe a pessoa mais indicada para falar disso, mas eu acho que tem gente legal que pode... Assim, a gente vive num mundo de rede social, que as pessoas querem ser bonitas, legais, perfeitas o tempo todo. E ninguém é assim. Sim. Né? Ninguém é assim. Né? E chegar nesta hora, eu percebo isso. Quando a pessoa identifica a dificuldade, que ela não vai poder brilhar, como ela acredita que ela tem a obrigação de brilhar o tempo todo, ela desencanta. Já coloca na cabeça que não quer, já fala que não quer, sem mesmo antes tentar. Eu vejo muito isso. Eu acho uma judiação. Eu acho que todo mundo tem que tentar. Sabe uma coisa que acontece hoje? Tem, inclusive, instituições que evitam de falar de Enem. Porque não querem... Essa pressão. Não querem nem olhar para isso, o que eu acho um absurdo total. Não, aí é negligenciar, né? A educação. Só que assim, aí... vamos mandar seu filho para os colleges americanos ou europeus. Nada contra, legal também. De repente é a sua vida. Mas assim, você vê que é um escapismo. Eu fujo porque, né... Nós temos coragem. Voltando naquele assunto dos treineiros, você fez, Li, no 2º ano? Eu fiz. Eu não cheguei a fazer no primeiro justamente pelo que a gente comentou aqui, ainda tava muito recente a transição do 9º pro ensino médio, então eu acabei não fazendo, mas daí eu falei pros meus pais, não, no 2º eu vou tentar, porque eu quero saber como funciona a dinâmica, né, até mesmo pra gente ter essa experiência, né, de você ir se preparar pra fazer uma prova, enfim. Claro que eu não estudei igual você estuda valendo, assim, né? Mas eu já fui com uma ideia. E aí, chegando lá, a gente conhece a faculdade. Geralmente, a gente fica mais tranquilo no 2º dia, porque a gente já sabe, né, o caminho, assim, e tudo mais. Mas eu também não tive aquela pressão, porque eu sei que eu ia ter uma outra chance no 3º, né? Então, eu fui mais por saber mesmo como funciona a estética da prova, mas pra me ajudar esse ano que, de fato, vai valer. Você acha que valeu a experiência, então? Você indica? Eu indico, eu acho que todo mundo devia, quem tiver a oportunidade, devia tentar fazer como treineiro antes de você ter ali a prova final, né? Porque igual a gente faz uma redação, a gente faz um rascunho da redação para depois você passar ela limpa, enfim. Então, acho que isso é uma forma de você se preparar para uma prova futura, né? Que é tão importante assim, que é concorrido, né? E você precisa ter um desempenho bom, assim. Legal. Você fez, Gi, no 2º ano? Eu não fiz no 2º ano, mas eu fazia muito simulado pela internet mesmo, eu fazia o Enem
né, pegar a prova e dar uma olhada nas questões, justamente pelo até o que vocês estavam comentando, os meus pais nunca colocaram essa pressão em cima de mim, tipo, você precisa passar. A gente exige que você passe. Meus pais, eles sempre falam, você tem que tentar, porque o não você já tem, entendeu? Perfeito. Então, eles não colocam essa pressão até hoje em mim, falam, se não der esse ano que vem tenta de novo, sabe? É um curso muito concorrido, então não tem o que fazer, né? Você vai precisar ralar pra passar, mas não existe essa pressão. Mas é importante você se preparar nesse processo, mas eu acho que os simulados mesmo da escola, assim, e com o seu próprio desempenho, você consegue, enfim, ter uma noção mais ou menos do que você vai enfrentar no Enem no terceiro ano, né? Show. Eu acho que para encerrar, a gente pode fazer uma rodada de dicas. Termino com você, tá? Começando pelas meninas. Já pensa aí em 3 grandes dicas, tá bom? Meninas, dicas para quem vai fazer o Enem, para quem vai prestar USP, para quem vai prestar Unicamp, Unesp. Olha, eu acho que começa com você tendo aquela noção de que você precisa ter uma rotina. Então, você sai da escola, você tem que ter uma rotina ali para você, até mesmo para você não passar nada que você pudesse se arrepender, enfim. Então, ainda tem tempo, mesmo que seja curto, tem tempo de você começar a estudar. Então, se não começou a criar uma rotina, tem vários cronogramas, até mesmo na internet, que a gente sabe que ela pode ser uma desvantagem, mas também pode ser uma vantagem. Tanto é que os cronogramas que eu peguei, assim, eu peguei a maioria da internet. Então, eu usei a internet, as redes sociais, enfim, ao favor do estudo. Perfeito. Então, eu acho que, já que a gente tem uma ferramenta, uma tecnologia disposta a nos ajudar, acho que que é super válido tentar usar isso pro meio certo. E não se distrair, porque a gente sabe que quando a gente tá estudando, o celular tá do lado, a gente vai, chega uma notificação, a gente vai olhar. Aí entra em alguma rede social e você acaba se distraindo. Então, você pode usar isso para, enfim, os estudos, até para seguir faculdades que você pretende cursar, assim, no futuro, né? Para você saber mesmo como que funciona a dinâmica deles. Eu acho isso bem interessante. Amei a dica. Pode dar aula no cursinho já, hein, Milton? Essa aí já Como grandes dicas. como coordenadora de projetos. E você? Assim, eu acho que, fora tudo que a Lídia falou sobre você se planejar, eu acho que você não colocar a pressão de que você precisa passar. Tá, trabalhar o emocional. Exato. É frustrante você ver, tipo, todo mundo indo pra faculdade. Eu na minha sala, eu e mais uns 2 estamos fazendo cursinho. Porque todo mundo tá indo, sabe? E você se sente numa posição, tipo, de... Meu Deus, tá todo mundo na minha frente. Mas não é isso. Cada um tem um processo. E... eu acho que, assim, um conselho que eu daria pra mim no passado, né? Seria não me cobrar tanto e também não colocar tudo no início do ano. Tipo, todas as minhas expectativas no início do ano. Estudar pra caramba no início do ano e quando chegar no meio, eu já tá cansada, saturou, já não consigo mais dar conta, porque é um processo exaustivo. E se você não tem... se você começa no fogo, assim, no pique, você não vai conseguir chegar no final do ano com a sua saúde mental intacta, sabe? E eu acho que é isso. Nossa, Olha, tô achando elas tão maduras. bem servidos, tá vendo? É isso aqui que eu encaro. O primeiro dia eu chego lá, já é nesse nível, né? Bom, gente, dicas, né? Tantas coisas que a gente pode falar e... eu acho assim, é a questão básica dos gregos, conhece a ti mesmo, né? Lá do oráculo de Delfos, né? Eu acho que assim, tentar se autoconhecer, eu sei que é um momento histórico de vocês, todo ser humano sempre tem uma questão de complexidade, mas o momento que vocês estão passando, né? Saindo da adolescência e vivendo esse caldeirão todo de coisas, mas assim, tentar ter informação, né? Uma coisa que eu sempre falo para os professores e que eu procuro fazer muito é não falar só do seu assunto, né? Mas falar de mundo. O Enem antigamente tinha um slogan que eu achava perfeito, depois tiraram essas coisas de marketing e tal, muda governo, não faz, né? Que era um ensaio para a vida. O Enem se propõe a ser uma prova, e por isso a questão de atualidade com essa importância, e até porque, aí pensando nas coisas que minha irmã fala e de outras coisas que eu já estudei, de que as academias, as universidades e mesmo o mundo corporativo, as empresas, que tipo de profissional elas querem? Que tipo de ser humano? Isso vem da questão de Edgar Morin, os saberes para o século XXI, a gente que é educador, estuda essas coisas da ONU. Todo mundo aqui já passou na mão de um profissional que é muito bom naquilo que ele faz, mas como ser humano ele é um fracasso. Então existe esse componente de que a gente quer pessoas que tenham sensibilidade em todas as áreas do conhecimento. E ninguém nasce pronto. Então eu falo assim, conhece a ti mesmo
Primeiro começa a identificar a questão da tua história, dos valores que você tem, e é sempre um processo complicado. Mas através da questão do diálogo, por exemplo, eu fico muito alegre quando eu falo, por exemplo, com o Gilson, né, que é o nosso patrono, e ele fala, não, eu fiquei falando meus métodos. O Gilson é um professor extremamente antigo, extremamente tradicionalzão. Aí vem o Gaspar, que é um rapaz um pouquinho mais velho que eles, e eles adoraram o Gaspar, que é outra pegada. E os dois têm coisas interessantes para te ensinar. Assim, o conhecimento, ele é aquela praça do relógio da USP, que é uma espiral, que é a ideia do conhecimento, ele não tem fim. Né? Eu sei que é um pouco angustiante isso, mas assim, tem que ter, eu gostei do que a Giovana falou, uma coisa de autoconhecimento. Eu não sei se você faz meditação, você toma banho de cachoeira, você acende vela, você reza para alguma coisa, mas você eu faria tudo. Você tem que cuidar de você, porque isso é fundamental, porque você é um concorrente ali, né? Sim. E a prova é cruel, porque esses alunos que têm esse pequeno distanciamento em relação a essa loucura toda, porque é uma máquina de um liquidificador, né? Você entra lá 50 minutos, alguém pega uma equação de matemática e vira do avesso. Entro eu, começo a falar de não sei o que e viro do avesso. Aí saio eu, venho de biologia. Gente, né? Quem é que aguenta isso, né? Então, assim, esse autoconhecimento, eu acho que eu não sei. E aí cada um tem o seu jeito, né? Fazer uma terapia é muito bom, eu fiz muito tempo, eu recomendo. Vai se distanciar um pouco, aproveite férias, aproveite os momentos de lazer, porque existe uma economia emocional aí, para não pirar. Quando a gente tá bem, a gente aprende as coisas mais fáceis, né? Com mais energia. Eu acho que é por aí. Incrível. Né? Gente, adorei o nosso papo. Foi muito gostoso. Já acabou. Pena. Obrigada, Milton. Obrigada Eu mesmo que agradeço. por tudo que você nos ensinou hoje. Foi muito importante, né, meninas? Sim, sim. Nós ensinamos. Eu aprendo muito com vocês também. E para finalizar, então, qualidade no presente, sucesso no futuro.